E aquele homem ficou assustado, ele não entendia aquilo que estava acontecendo. E de repente, ele abriu, ele falou assim: a senhora não quer entrar para almoçar? E aquela mulher virou as costas, né, e ele ficou assim: não, eu preciso falar com essa mulher. Ele, né, correu, pegou a chave, abriu e ele saiu, olhou para um lado e para o outro, ele não conseguiu mais ver a mulher. Só que não houve tempo dessa mulher ter sumido assim, né? E aí ele correu, rodou todo o quarteirão à procura dessa mulher e ele não viu mais essa mulher. E o interessante é o seguinte: depois da visita dessa mulher, as coisas fluíram. Então isso aí é um relato, inclusive, de um homem que era reitor de uma universidade famosa lá da Europa, né? Eu trago esse relato. Tem também relato de pessoas que moram próximas a mim, pessoas assim que foram citando, como por exemplo, tem o Jean Carlos. Esse Jean Carlos, ele trabalha numa empresa, uma famosa empresa de ônibus lá em Aracaju. E ele me contou uma experiência muito interessante. Um dia ele estava, ele sempre realizava alguns pagamentos e boletos bancários da própria empresa. E existe uma casa lotérica que fica próxima ao local de trabalho dele. Ele um dia saiu, como sempre faz, e quando ele estava se dirigindo, quase entrando ali naquela casa lotérica, ele percebeu o seguinte, Rosalvo. Ele sentiu, né, uma voz falando com ele, e a voz dizia assim: olha, não entre nessa casa lotérica, você vai realizar o pagamento no centro. E vinha um ônibus, né, e aquela voz dizia: entre nesse ônibus, vai realizar o pagamento no centro comercial. E assim, ele poderia muito bem ter imaginado que era coisa da mente dele, mas ele, como ele vivia, né, em comunhão com Deus, era um cara que buscava muito Deus e tal, ele falou assim: não, eu sei que isso é a voz do Espírito Santo. E ele entrou dentro daquele carro e ele foi realizar o pagamento no centro, né? Ele decidiu obedecer à voz. E, Rosalvo, quando ele ia retornando, ele percebeu que havia uma grande aglomeração de pessoas na frente daquela casa lotérica, carros de polícia. E quando ele desceu, né, e ele olhou, havia poça de sangue ali, ele chegou para um curioso: o que foi que aconteceu? Ele falou assim: ó, tem... há uma hora atrás, que foi exatamente... A hora que ele estava chegando. A hora que ele estava chegando, mais ou menos há uma hora atrás, chegou aqui um grupo de assaltantes, né? Uma pessoa reagiu e eles atiraram. 2 pessoas foram feridas e uma está em estado grave, que vem inclusive a óbito, né? Logo depois. Então, a gente vê nisso o quê? Uma ação de Deus. É verdade. Tem a Maria do Carmo Alves, eu não sei se você conhece, ela lançou um livro chamado Alma Branca. Eu também coloquei uma experiência dela, onde ela teve a filha dela, né? Teve um acidente, a filhinha dela acho que tinha 5 anos, perdeu uma perna, depois a outra ficou gravemente comprometida. E naquela época não tinha o serviço de fisioterapia, né? Isso foi há muitos anos atrás, né? E ela queria fazer um tratamento para que a filha caminhasse, voltasse. Ela tinha essa fé dentro dela. Mas como isso? Aí alguém indicou a ela uma organização, né, que é aquela que até o Silvio Santos faz a programação. Do Teleton. Mas ela falou assim: como é que eu... a ACD, né? Ela falou assim: mas como é que eu vou chegar nessa ACD? Então, as coisas foram fluindo, Rosalvo. Então, pessoas que tinham condições, né, pagaram a passagem dela, e ela falou: mas como é que eu vou chegar lá? Bom, aí eu não sei, você vai a São Paulo e você vai procurar. Rosalvo, quando ela chegou ali em Salvador, o avião fazendo ali aquela escala, entrou um homem, se sentou ao lado do esposo dela, dentro do avião, e aí começaram a bater papo. Ele disse: você está aí fazendo? Rapaz, eu estou indo lá em São Paulo, mas eu estou meio desanimado, eu quero fazer um tratamento para minha filha, me falar sobre uma ACD. E esse homem olhou para ele e falou assim: você sabe quem eu sou? Eu sou o ex-presidente da organização. Então, tudo que você precisar, você pode contar com a nossa ajuda. Então, algumas pessoas veem nisso uma coincidência, né? Mas nós vemos e entendemos que é uma ação de Deus. Então, a gente tem muito motivo aí para agradecer a Deus por todas as interferências que Ele tem feito em nossas vidas. É verdade. Eu tenho na linha o professor Nilson Lima, eu vou falar com ele. Atenção, Ribeirópolis, vai construir, procure o Mendonça Material de Construção, em frente ao ponto das Topix, a única loja do interior sergipano
que divide tudo em 10 vezes em todos os cartões. Já tem gente em Itabaiana viajando para comprar no Mendonça. Mendonça Material de Construção. Não construa sem visitar essa loja em frente ao ponto das Topix de Ribeirópolis. Telefone 3449-2073. Professor Nilson Lima, satisfação lhe ouvir. Bom dia, Rosalvo Soares. E como já virou clichê, bom dia a todos os ouvintes e internautas, já que os internautas do mundo inteiro também, e onde há um itabaianense, está ouvindo, conectado com esse maravilhoso programa. Obrigado. E bom dia também ao nosso escritor e professor Ismael, que é uma pessoa que eu estimo bastante, e que essas experiências dele com Deus e de outras pessoas sirva também de exemplo para muitos cidadãos que hoje andam afastados de Deus, principalmente os jovens. É verdade. Né? A gente sabe que nós não podemos ter um referencial mais forte do que Deus. Nada é mais forte que Ele. E eu tive a oportunidade de participar da revisão gramatical do livro e assim aceitei maravilhosamente bem e fiquei melhor ainda depois que tive a oportunidade de ler este livro, tá? E creio que ele é uma leitura recomendável a todas as pessoas. Eu só tenho a parabenizar o Ismael, que tive o Ismael como aluno, ele e a sua esposa, né, no pré-universitário. Já tá velhinho o senhor, viu? E naquela oportunidade eu já o incentivava a escrever, e ele sempre teve a interrogação, sempre foi um aluno questionador, muito diferente de muitos alunos atualmente, e por isso que está já no seu segundo livro, e espero que ele não pare, porque Itabaiana é um celeiro de escritores e de pessoas inteligentes. Era só para cumprimentá-lo e dizer assim que estou do seu lado e que em qualquer oportunidade que precisar estarei sempre participando da cultura, da gestão de vários livros. Valeu, essa é a professor. minha participação, daqui a pouco no Língua Portuguesa, é claro. Com certeza. E levarei aí 2 textos, um sobre essa onda de protestos, que ainda não acabou, e que há de continuar até o próximo ano, acredito até a Copa. É um texto bem didático, levarei para você até antes de Murilo Braga. E o outro texto é de um aluno meu, um texto que foi bem didático, sobre essa questão, essa grande pestilência que é o crack, né? Então o aluno ele ganhou a nota, e foi um texto excelente, e eu levarei para você daqui a pouco. Valeu, obrigado, professor. Okay, obrigado. Um abraço. Bom dia a todos. Valeu. Aí, Professor Nilson Lima, eu quero até agradecer, né? Fico até emocionado de escutar uma declaração de um cidadão de bem, né? É uma pessoa que eu admiro demais, foi o meu professor. Eu lembro sim que naquela época ele já gostava dos textos, né, desses questionamentos. Eu sempre fui um cara muito questionador. Às vezes, Rosalvo, as pessoas me estranham ali no grupo Política de Itabaiana. Eu quero até mandar um abraço aí pro pessoal do Política de Itabaiana. Algumas pessoas não entendem alguns posicionamentos meus. É verdade. Porque é o seguinte, eu gosto, Rosalvo, de provocar as pessoas, né, para que elas opinem, dê a sua opinião, mas sempre respeitando, claro. E o professor Nilson, no primeiro livro, se você reparar ali na dedicatória, eu cito o professor Nilson, né? Verdade. Agradecendo a ele, né, pelo incentivo, porque ele era uma pessoa que sempre falou, olha, escreva um livro. Numa época em que eu, assim, não tinha essa pretensão, porque eu acreditava que era uma coisa que estivesse muito distante da minha realidade. Mas muito agradecido pelas palavras do nosso professor Nilson Lima, que para mim é uma grande referência em Itabaiana. O senhor falava aí a respeito dessas coincidências. Existem vários casos, professor, de pessoas, eu conheci algumas, então, por exemplo, tem uma viagem marcada, de repente dá aquela vontade de não ir. Aquela vontade de não entrar no avião ou não entrar no ônibus. E, coincidentemente ou não, acontecem tragédias e essa pessoa fica de fora. Tudo isso é a presença de Deus também, não é? Corretamente, Rosalvo. Veja bem, é porque aqui algumas pessoas, né, conseguem... Existem diversos casos, inclusive casos que até passaram na televisão. Exato, Como é que funciona essa coisa? Por que algumas pessoas têm a sensibilidade e outras não?
Para dar um exemplo de como é que funciona a coisa, Rosalvo, é o seguinte, olha, você sabe que existem as ondas sonoras, né? A AM, FM. É verdade. Apesar que as pessoas não estão vendo, mas elas existem, né? Existem. Só que não é todo mundo que consegue captar. Para que você possa captar, você precisa de quê? Precisa ter o aparelho. Por exemplo, eu tenho um celular. Só que eu não consigo captar as ondas AM. Por isso que eu só escuto programa FM quando eu estou tá na rua, por exemplo, né? Então, se eu não tenho um aparelho que consiga captar as ondas AM, eu não vou conseguir escutar um programa AM, certo? E se esse aparelho estiver quebrado, eu não vou conseguir escutar nada. Então a mesma coisa acontece entre o homem e Deus. Quando o homem ele está vivendo na presença de Deus, em obediência a Deus, quando ele está vivendo em comunhão com Deus, ele consegue ter uma sensibilidade. Não é que Deus não queira se relacionar com o homem, é isso que eu explico no livro. O Deus é se relacionar com todos os homens. Só que para você se relacionar, ter um relacionamento profundo com Deus, você precisa se aproximar de Deus. Precisa querer. Até para que você consiga, né, captar. Então, então eu faço essa comparação. Então nós somos um aparelho de rádio, né? Se não existe essa comunicação com Deus, a culpa não é de Deus, é nossa. Nosso rádio está com algum defeito, então a gente tem que mandar para o conserto. É verdade. O criança é do rádio, mandar consertar. Professor Ismael Moura, o livro vai estar na Bienal. Bienal vem o segundo Bienal, agora em outubro, viu? Tá chegando. Isso, nós já confirmamos presença. Queríamos ter lançado, na realidade, na Bienal, só que assim, como o livro saiu antes e ocorreu um evento muito bom lá dos batistas, nós recebemos o convite para se fazer presente lá em Canindé. E eu vi nisso uma oportunidade até para que pessoas de fora do município, né, também adquirissem o livro. Então, fizemos um lançamento lá. A vendagem foi muito boa, foi acima daquilo que nós esperávamos. Inclusive nós já vendemos metade daquilo que nós produzimos, né? Isso é bom. E uma outra coisa interessante é a procura. Esse livro está sendo muito mais procurado do que o primeiro livro. Principalmente aí através das redes sociais. Eu tenho feito a divulgação e muita gente passa aqui, né? Ismael, passa aqui, deixa um livro, eu também quero. Porque as pessoas estão lendo, estão gostando, estão recomendando isso. Que bom é isso. E a vendagem ocorre justamente dessa maneira. Quando a pessoa lê e ela gosta, ela vai recomendando. É verdade. E para que adquirir o seu livro, como é que se faz hoje, agora, por exemplo? Então, hoje, para as pessoas que residem em Aracaju, o livro está disponível, né, na Escariz, né, do Shopping Jardins, e na Escariz do Shopping Rio Mar. Aqui em Itabaiana, eu priorizei, né, ali o supermercado Nunes Peixoto. Eu não vou colocar um outro ponto de venda, porque o primeiro eu coloquei diversos pontos e eu comecei a perder o controle, né? Então, em Itabaiana, somente no Nunes Peixoto ou com o próprio autor. Pessoalmente com o autor. Isso. Você me encontrar na rua, é só você me contatar, me chamar, ou até pelo nosso Face. Nós temos aí 3 páginas oficiais. É só você digitar lá, livro Experiências com Deus, Ismael Moura, e você vai encontrar 3 páginas oficiais do livro, onde você pode também deixar o seu recado. Ismael, apareça aqui que eu quero adquirir um livro. E a gente aparece, tira uma fotografia, bate papo junto. E eu também estou entrando em contato com a editora Saraiva, né? Porque existem algumas pessoas que moram fora do estado e querem adquirir o livro. E aí, como é que eu faço? Como é que eu não faço? Eu acho mais seguro, porque a Saraiva hoje ela tem uma abrangência nacional, e, se eu não me engano, até internacional. Então eu estou entrando em contato aí, já conversei com um dos gerentes da editora Saraiva. Eles pediram muita documentação, eu já entreguei, né? Se der tudo certo, as pessoas vão poder fazer o pedido, né? Via Saraiva, que para mim vai facilitar bastante, principalmente para quem mora distante. Com certeza. Professor Ismael Moura, obrigado por ter vindo ao programa. Parabéns por mais esse exemplar, por mais esse livro, e eu vou ler atentamente o que aqui está escrito. Eu sei que o senhor é inteligente e tem muita mensagem boa a passar para nós. Sucesso nessa sua caminhada.